Bom ou não, aqui é o professor Daniel Gontijo e você vai assistir agora um trechinho de uma aula que a gente teve lá no Instituto Ponto Azul. Aproveita aí. Como eu estou defendendo aqui que o charlatanismo quântico é uma pseudociência, já que a gente está fazendo uma formação em pseudociência, para vocês entenderem a lógica da coisa, eu quero comentar desde já alguns dos elementos, algumas das características das pseudociências que vão acabar aparecendo dentro do charlatanismo quântico, que eu vou mostrar para vocês ao longo da palestra. E é por conta disso que a gente caracteriza o charlatanismo quântico como uma pseudociência. Ou seja, não é um mero gosto, não é uma mera cabeça fechada, não é uma mera implicância, se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Os elementos que caracterizam pseudociências vão aparecer, sim, ao longo das diferentes utilizações indevidas da física quântica. Então, que características são essas? Primeiro, vão alegar que aquilo ali é científico. Então, a ciência prova que isso. A física quântica demonstrou que aquilo. Ou seja, eles sempre vão se pautar em uma ideia de que aquela falcatrua que eles estão defendendo tem comprovação científica, é corroborado pela ciência, é validado pela ciência, então é alegadamente científico, tá? Então essa é a primeira característica. Alguém vai dizer, mas para ser pseudociência sempre precisa ser alegadamente científico? Não, isso é um outro papo, é profundo, se quiserem pergunte, a gente debate depois. Mas alegar algo de ser científico sem ser é um traço de pseudociência, tá? Além disso, utilização do vocabulário científico. Vocês vão ver que vai aparecer muito, né? Hoje está muito na moda o termo energia, frequência, vibração, medida, observador. São todas expressões da ciência, do mundo da física quântica, que vão aparecer nas aplicações indevidas, como eu logo vou mostrar para vocês. Então, utilização de vocabulário científico é uma estratégia de convencimento, galera. Se eu uso uma ideia falcatrua que tem uma aparência científica, ela tem mais chances de arrebanhar pessoas adeptas àquela crença. Por quê? Porque as pessoas, em geral, acreditam na ciência. Isso também é tema de estudo, é resultado clássico. Hoje, né, a ciência goza de confiança na população. As pessoas confiam na ciência. Então, se algo parece científico, usando, por exemplo, o vocabulário científico, tem mais chance de angariar público. Terceiro ponto, a argumentação da pseudociência é muito baseada em falácias lógicas, e eu vou mostrar duas para vocês que são clássicas no charlatanismo quântico. A primeira, a relação indevida entre fatos, então eu pego fatos que não podem ser relacionados um com o outro e faço uma relação, eu forço uma relação, tá? Então essa é uma relação indevida, uma falácia lógica, você não pode fazer uma relação entre os dois eventos e você faz mesmo assim. E a segunda é o apelo à experiência pessoal, né? Então se eu vi, se eu vivi, se eu senti, é verdade. Não interessa o que me diz a ciência, não interessa o que me dizem os dados. Até tem uma relação com a tal da pós-verdade, né? O meu sentimento, a minha afirmação, a minha crença é superior à evidência, né? Então não me interessa a verdade científica. Eu estou num âmbito de pós-verdade. Aquilo que eu sei, que eu acho, que eu acredito, tem mais validade do que a verdade científica propriamente dita. Então, essas duas coisas vão aparecer bastante. Além disso, a figura do guru como ditador da crença. E isso é uma questão interessante, porque na ciência, eu sempre ouço muito isso, né, como contra-argumento. Não, mas a ciência também tem os seus gurus, né? Na pandemia, aí, Natália Pasternak ganhou uma projeção, a gente já se conhecia antes, por causa da questão de ciência, da revista, tudo, já conhecia ela antes, mas ela ganhou uma projeção que ela não tinha. Ela, a Margarete Dalcomo e assim por diante. Então, a ciência também tem seus ídolos, também tem seus gurus. E não há problema em termos ídolos, em termos gurus, e termos pessoas, cientistas que nós admiramos e que a gente queira que se propaguem e que apareçam e assim por diante. Não tem problema nenhum. O problema é que os gurus das pseudociências, eles gozam de um poder de autoridade, ou seja, eles ditam a crença, e é um ditador entre aspas, porque é uma coisa muito mais subliminar, muito mais subjetiva, mas eles guiam a crença, então eles dizem o que vale e o que não vale, eles conduzem o rebanho deles. É diferente de um guru cientista, porque o guru cientista, como Einstein, por exemplo, que não deixa de ser um grande guru também para a física, a gente não acredita no que ele disse porque é o Einstein. E aqui que está o ponto de diferença, tá? A gente acredita no que o Einstein disse porque aquilo que ele disse está bem demonstrado. Eu tenho bons argumentos e boas evidências em favor do que ele disse. E nem tudo que ele disse é verdadeiro. E aqui que está o ponto, ou seja, a ciência sabe rejeitar aquilo que o guru defende de maneira equivocada.
O Einstein, por exemplo, falava em constante cosmológica para um universo estacionário. A gente sabe que o universo não é estacionário. Então, não é porque o Einstein falou que a gente acredita nele. O Einstein, inclusive, morreu sendo contra a visão da mecânica quântica de estados do sistema mal determinados. Ele era contra isso, mas a gente não acredita nisso só porque era ele. Então, o guru em ciência ele tem um papel completamente diferente do guru da pseudociência, porque ele não demonstra nada. É a experiência dele que conta, é a palavra dele que conta, e ele é o juiz que vai conduzir a crença das pessoas que estão no entorno dele. Tá? Então, a figura do guru é muito comum e aparece muito no charlatanismo quântico também. E a gente tem um quinto item, que é a crítica ad hominem, né? Criticar a pessoa. Ou seja, se os cientistas são contra aquela determinada aplicação, aquela determinada visão que é considerada a falcatrua quântica, eles são os primeiros a alegar, não, mas o problema é com os cientistas, que são cabeça fechada. Eles que não se abrem para o novo, eles é que estão com um problema e não nós, né? Então você critica o cientista, a posição de cabeça fechada, e não assume que aquilo que você está defendendo é que é o problema. Para assistir essa aula aí completa e ainda participar de vários cursos e clubes do livro com a gente, seja membro do Instituto Ponto Azul, clicando no link aí embaixo ou que está aparecendo aí em cima. A gente se vê!